Olá, meus alunos do pré-vestibular social da Prefeitura Municipal de Macaé. Estamos de volta para mais uma de nossas videoaulas preparatórias para a prova do Enem desse ano de 2020. Hoje estamos entrando numa fase da história do Brasil que é o Brasil Império, e essa fase é inaugurada com eventos que acontecem fora do Brasil. Napoleão Bonaparte, que lá na história geral, quando nós retomarmos, nós vamos falar desse período. Napoleão Bonaparte, que está expandindo o seu domínio na Europa, provoca a fuga da família real portuguesa e o rei, o regente, que é Dom Pedro II, Dom João, que é o regente, vai resolver então vir para a sua mais rica colônia, que é o Brasil, e daqui vai ser o administrador de todo o Império Português. É esse contexto que nós vamos falar dele hoje nessa videoaula. Sejam todos bem-vindos. Como nós acabamos de falar, vamos ver que a família real vem para o Brasil. As divergências entre a França e a Inglaterra, que nós vamos tocar quando falarmos da história geral, faz com que o Napoleão Bonaparte resolva romper as relações entre o continente europeu e a Inglaterra, que é uma ilha. Daí esse chamado bloqueio continental, como a gente vê aqui no slide. Esse bloqueio continental, que é decretado por Napoleão em 1806, é uma tentativa de enfraquecer a Inglaterra. A Inglaterra, então, direciona o seu interesse para a América, aumenta o seu interesse comercial para a América, está em franca revolução industrial, resolve, então, que irá manter os seus negócios, as suas exportações, proibida com a Europa, vai manter com a América, e daí ela incentiva que a coroa portuguesa migre para a América, para sua colônia, porque sabe que o Brasil é a mais rica colônia de Portugal. E daí nós vamos ver que em 1808 a família real portuguesa, devido ao bloqueio continental, essa é uma informação importante que pode ser questionada para a gente até nos exercícios ou até mesmo na prova do Enem. A família em 1808 migra, sai, toda a corte portuguesa sai de Portugal e vem se estabelecer no Brasil. A primeira das medidas, quando chega no Brasil, é a abertura dos portos às nações amigas. Essa é uma situação que nós precisamos analisar porque ela é importante para a nossa prova do Enem. Quais seriam as nações amigas? As da América, aqui da América, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, essas nações que estavam sob o domínio da Espanha, mas estão aqui, são nossos vizinhos. Então essas não têm nem poder de comercialização, ainda não sofreram, não estão efetivamente vivendo a Revolução Industrial, então não vai fazer muita diferença o comércio com essas nações. A Europa está em guerra, Napoleão está invadindo os países que não se submetem ao seu comando. Então, há uma guerra efetiva na Europa, só a Inglaterra seria essa nação amiga. Há de se destacar também os Estados Unidos, mas que está tendo problemas comerciais com a Europa, então não tem também muito interesse nesse momento em aumentar a sua relação comercial com o Brasil, que já é bastante efetiva. Então, é a Inglaterra grande beneficiada pela essa abertura dos portos às nações amigas, ocorrida em 28 de janeiro de 1808, quando Dom João chega, ainda lá na Bahia, ele vai decretar essa abertura dos portos, que é muito importante. Tem um outro ponto de vista que, se nós agora temos essa autonomia econômica de manter relações comerciais com outros países, já estamos rompendo aqui a nossa condição de colônia. É o primeiro sinal de que o Brasil está caminhando para a sua autossuficiência política, para a sua autonomia política.
Então, a abertura dos portos às Nações Amigas é o início do processo de independência, de autonomia do Brasil. Outro tratado, o Tratado de Aliança e Amizade, Comércio e Navegação, em 1810, esse tratado também é para beneficiar a Inglaterra. A gente vê aí no slide que são criadas novas taxas alfandegárias. Os produtos ingleses pagam 15% de taxa alfandegária. Os portugueses pagam mais do que os ingleses, pagam 16%. E as demais nacionalidades pagam 24%. Então, esse tratado de aliança, amizade, comércio e navegação é para beneficiar os ingleses, reforçando, retribuindo a proteção e a amizade que os ingleses devotaram nessa transferência da corte portuguesa para o Brasil. Então, o governo português está se comprometendo em abolir essa restrição comercial, ou pelo menos reduzir em favor da Inglaterra. Então, esse é mais um tratado que beneficia a Inglaterra. Essa vinda da família real portuguesa é, sem sombra de dúvida, uma tentativa de beneficiar a Inglaterra. Uma outra mostra de que o Brasil começa a ganhar a sua autonomia são os órgãos, as instituições criadas por Dom João enquanto esteve no Brasil. Ele criou uma imprensa régia, uma imprensa exclusivamente do Brasil, para divulgar as decisões do governo, para começar a dar sentido, a imprimir livros, para imprimir jornais, né, de forma regular e oficial. Ele cria uma academia real militar no Brasil, o que representaria a fortificação do poder do exército, a criação de um exército tipicamente brasileiro. Ele cria uma biblioteca pública, que hoje é a nossa Biblioteca Nacional, lá no Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco. Ele cria um Banco do Brasil. Essa medida é muito importante, porque a criação de um banco do Brasil significa que o Brasil não tem mais a dependência econômica com Portugal. Agora, os negócios do Brasil, a economia do Brasil será decidida, será resolvida no Banco do Brasil. Ele também cria o Jardim Botânico, que seria um espaço para tentar agradar os membros da corte que estavam presentes aqui no Brasil, que vieram com Dom João ao Brasil. Ele traz uma missão artística liderada pelo pintor francês Debré. Aqui tem uma inconsistência, como uma missão artística francesa vem se o Brasil está, pelo menos teoricamente, em guerra com a França. Os artistas não se envolveram na questão da guerra de Napoleão. A guerra, ela tem caracteres particulares, que eu já falei aqui, nós vamos discutir quando falarmos lá sobre a Revolução Francesa. Em 1815, nós temos uma outra decisão de Dom João que mostra que o Brasil vai se tornar independente, que é a elevação do Brasil à condição de Reino Unido. Aqui, muitos historiadores, muitas vezes nos é questionado na prova do Enem, que o Brasil já está deixando de ser colônia. O Brasil não é mais colônia, ele agora é Reino Unido a Portugal e Algarves. Então, o Brasil, em 1815, passa a ser a capital do Império Português. O Brasil também vai invadir a Guiana Francesa em retaliação à repressão de Napoleão e vai anexar a província Cisplatina. Napoleão está controlando também a Espanha, ou está na guerra, quase vencendo a guerra contra a Espanha, então ele vai anexar a província Cisplatina, que pertencia à Espanha. Essa série de medidas mostram, essa série de decisões de Dom João mostram que a intenção é não voltar para a Europa. A intenção é que aqui agora seja a capital do Império Português. Mas, indiretamente, ele está dando a autonomia ao Brasil. Ele está promovendo o Brasil a um país independente. Porém, em 1820, Napoleão já derrotado, nós vamos ver que vai acontecer uma revolução na cidade do Porto.
essa Revolução do Porto se refere ao fato de que Napoleão derrotado, e sendo um inglês aquele que governava, que administrava a Portugal, então resolveram os burgueses, uma burguesia influenciada pelas ideias liberais da Revolução Francesa, resolvem tirar esse inglês do poder e eles mesmos serem os governantes. Então eles expulsam, né, essa administração inglesa e foi instalada uma monarquia constitucional baseada nas Cortes Constituintes. Cortes Constituintes é o parlamento português. Bom, começa aqui uma problemática. Se é uma monarquia constitucional, quem é que vai governar? Quem vai ser o rei? Astutamente, esse parlamento português quer a volta do Brasil à condição de colônia. E aí convoca Dom João a voltar com a corte para Portugal para ser coroado o rei dessa nova monarquia constitucional. Essa coroação representará, na prática, que o Brasil volta a ser uma colônia de Portugal. E aí, essa medida, inclusive, ela tem o aval, o apoio do Congresso de Viena, que é o congresso que vai resolver quem vai assumir o poder nas monarquias onde Napoleão tirou os reis. Terminada a guerra, Napoleão derrotado, alguém precisa voltar ao poder nos países onde ele invadiu, onde ele tirou os reis, né? A própria França, o rei foi enforcado. Nós vamos falar com isso com detalhe quando falarmos da Revolução Francesa. Então, essa medida de tentar obrigar Dom João VI a voltar para Portugal e jurar lealdade à Constituição, influenciava diretamente na medida de que o Brasil não seria mais a capital do Império Português e teria de voltar a ser colônia. Então, ficam claras as intenções do novo governo lusitano em recolonizar o Brasil. E aí, Dom João resolve, então, voltar a Portugal, voltar a ser um rei na Europa, né, em sua terra natal, mas deixa aqui o filho dele, Dom Pedro, o filho mais velho dele, que seria também o herdeiro lá na Europa, mas por enquanto ele está vivo, ele que vai governar. Dom Pedro fica aqui como regente. É nesse contexto que vai nascer o nosso rompimento oficial. Tanto que tem uma fala registrada de Dom João que ele diz que diz ao filho Pedro, se for para o Brasil se separar, que seja por tuas mãos, não de nenhum aventureiro. Ele entende que se o Brasil se separar de Portugal, como vai acontecer, se o Brasil declarar a sua independência, se o filho dele for o rei, ele vai manter relações amistosas, relações comerciais, né, um bom relacionamento, inclusive político, com o Brasil, e dessa forma ele vai continuar ainda tendo influência no Brasil, que é a sua mais rica colônia, ou está para deixar de ser a sua colônia. Ok, nós vamos parar por aqui, vamos retomar falando dessa atitude de Dom Pedro ficar no Brasil, qual vai ser as medidas que ele vai tomar que vai nos encaminhar para a independência. Tá bom? Até uma próxima aula.